Em destaque no Panorama CBN, Alckmin vai concorrer na chapa de Lula como vice. Presidente formaliza a indicação de Jorge Messias ao STF. Sancionada a lei da licença paternidade. CPI do crime organizado convoca Campos Neto, Ibanez e Cláudio Castro. Criminosos tentaram dar um golpe de quase 900 milhões na herança do fundador do grupo Unip Objetivo. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente Lula confirmou que o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, vai repetir a chapa na disputa pela reeleição em outubro. O anúncio foi durante a primeira reunião ministerial de 2026. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC, ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MIDIC. MIDIC aí é o Ministério da Indústria, porque Alckmin também é ministro. A reunião marcou o início da reforma ministerial para o período eleitoral, porque pelo menos 18 ministros deixam a esplanada para concorrer a cargos públicos na eleição. No discurso de abertura, Lula afirmou que não vai haver criação de novos programas ou ministérios, que vai focar na entrega do que já foi planejado. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, disse que os resultados atuais são superiores aos do governo anterior. Na sequência, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Dario Durigan, da Fazenda, apresentaram balanços das ações federais. E Rui Costa afirmou que existe uma diferença, nas palavras dele, abissal, entre os números atuais e os da gestão passada. E o clima pesou quando o ministro fez cobranças públicas ao chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Rui Costa citou Sidônio pelo menos 3 vezes. E a minha dúvida, Sidônio, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco, comparar e mostrar. O povo tem o direito de conhecer esses números, esses dados. Porque, repito, é mudança da água para o vinho. De um deserto de projetos, deserto de obra, deserto de governança, para um governo que montou uma equipe com vontade de trabalhar e produz esses resultados. Sidônio Palmeira rebateu as críticas, mas a fala dele não foi transmitida para a imprensa. Segundo a apuração do jornal O Globo, ele disse que a legislação impede canais oficiais de fazerem comparações diretas entre governos e atribuiu dificuldades atuais ao antecessor dele no cargo, o deputado Paulo Pimenta. Pimenta, que por sua vez negou falhas e disse que a estratégia inicial de evitar a polarização não foi dele, que deve ter tido algum mal-entendido. O pano de fundo é a reprovação do governo Lula, que atingiu 46%, segundo a última pesquisa da Datafolha. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, avalia que o discurso do presidente mostrou como a campanha dele vai se comportar, comparando resultados atuais com os do governo Bolsonaro, em áreas como saúde, meio ambiente, defesa da ciência, da democracia, para mostrar que seria pior a volta da família Bolsonaro do que a permanência dele no cargo. Mas o grande desafio é a economia. Apesar de alguns números macroeconômicos serem bons, o número de crescimento, o número de quase pleno emprego, a sensação das pessoas em relação à sua própria situação financeira e econômica e em relação à economia do país é de que houve uma piora, de que elas estão vivendo pior, de que elas estão gastando mais para consumir e que, portanto, a economia piorou nos últimos meses. Então vai ter de haver um trabalho para tentar convencê-las do contrário. E aquela aposta que havia na coisa do nós contra eles, na coisa de governar para os mais pobres, de justiça tributária, de apostar ali na questão do imposto de renda, para criar uma percepção de um ganho econômico para uma base grande da população, isso não teve o resultado que era esperado. As pesquisas mostram que essa medida e outras medidas nesse sentido, do nós contra eles ali, dos ricos contra pobres, não fizeram com que a performance eleitoral do presidente tivesse um ganho e que a avaliação do seu governo também melhorasse. Então, eles estão numa espécie de encruzilhada para mudar a embocadura do discurso, visando atingir
um público que votou nele em 22, mas que está insatisfeito, e que é justamente esse setor ali da classe média que vê a economia como uma piora na sua vida e na vida do país. Bom, em outro assunto foi abordado, Lula falou sobre a lei que amplia a licença paternidade no Brasil, que foi sancionada nesta terça-feira. O texto regulamenta um direito previsto ainda na Constituição de 1988, mas que nesses quase 40 anos nunca tinha saído da regra provisória de 5 dias. Vai ter uma ampliação gradual. O prazo sobe para 10 dias nos primeiros 2 anos, passa para 15 no terceiro ano, chega a 20 dias em 2029. A regra vale para pais biológicos, adotivos ou com guarda judicial, garantindo salário integral e estabilidade no emprego. Durante o evento, então, o presidente Lula destacou que a medida busca incentivar a divisão de tarefas domésticas. O que é importante nessa lei é porque eu disse outro dia num discurso, ou seja, a mulher ela já conquistou o mercado de trabalho fora, mas o homem ainda não conquistou a cozinha. O homem ainda não aprendeu a ir para a cozinha. E essa lei aqui vai ensinar os homens a aprender a dar banho de criança, acordar de noite para cuidar da criança quando chora. Ele vai ter que aprender a trocar fralda, que hoje é muito mais fácil, porque não tem coeiro para trocar. Muitos de vocês ainda é da época do coeiro. Coeiro é aquela fralda de pano, né? Você usou fralda de pano? Não. Minha irmã, que é mais velha do que eu, chegou a usar. Coitada da minha mãe, né? Que tinha que lavar. Hoje está mais fácil, como disse aí o presidente, porque 99% das pessoas usam fralda descartável, né? A principal mudança financeira é que o custo do afastamento deixa de ser das empresas e o pagamento vai ser feito pelo INSS, pelo novo salário paternidade. O governo estima um impacto aí com a licença paternidade de 5 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos até 2030. O Palácio do Planalto confirmou o envio ao Senado da indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Que novela, hein? 4 meses depois do presidente Lula indicar o atual advogado-geral da União para a vaga que foi aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Na reunião ministerial, Lula cobrou o empenho da equipe para garantir a aprovação dele no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como você sabe, demonstrou resistência ao nome de Messias porque ele preferia a indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente da Casa. Ele chegou a marcar a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça em 10 de dezembro, mas aí o governo segurou o envio da mensagem presidencial formal como uma estratégia para ganhar tempo para o Messias conseguir apoio. E aí ele acabou cancelando essa sabatina. Agora, com o envio da mensagem, é esperado que o rito seja destravado. Mas a data da sabatina continua incerta. Segundo o jornal O Globo, Messias tem conversado com os senadores, já conversou com 75 dos 81 e agora busca reduzir as resistências da oposição para viabilizar a votação em plenário. E a CPI do crime organizado aprovou a convocação dos ex-governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Os dois deixaram os cargos recentemente para disputar as eleições de outubro, então eles perderam a prerrogativa que impedia o chamado pelo colegiado. E o foco sobre Ibanez Rocha está em contratos do escritório de advocacia dele e também na tentativa do BRB, o Banco de Brasília, de comprar o Banco Master. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, diz que o depoimento é fundamental para esclarecer esses critérios. É fundamental compreender que razões levaram o Distrito Federal a fazer uma movimentação política tão intensa em favor dessa contratação. Uma contratação que, vista agora, parece extremamente problemática, mas que a gente tem que ter a cautela de ouvir cada um dos envolvidos. Então é muito natural e me parece compulsória a convocação do ex-governador Ibanez para que ele esclareça, uma vez que ele foi muito vocal na defesa desse negócio e que hoje se revela um negócio extremamente danoso para a população do Distrito Federal. No caso do Cláudio Castro, ex-governador do Rio, os parlamentares querem explicações sobre as falhas institucionais do Estado que dificultam o combate à lavagem de dinheiro e o bloqueio de recursos de facções criminosas. Essa é a CPI do crime organizado, né? Não vão nem analisar a aplicação do dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master, quase R$1 bilhão. A comissão também tenta, mais uma vez, ouvir o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele era esperado para depor nessa terça-feira, mas não compareceu porque conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal.
Para contornar as decisões do Supremo, a CPI aprovou uma nova convocação de Campos Neto, mas agora na condição de testemunha e não de investigado. Além disso, os senadores aprovaram novamente a quebra dos sigilos fiscal e bancário do pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. A medida precisou ser votada de forma individual depois do STF questionar votações em bloco que foram feitas anteriormente. E o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil fizeram uma operação contra um grupo criminoso acusado de tentar desviar quase 900 milhões de reais da herança de João Carlos de Gênio, um empresário que fundou o grupo Unip Objetivo e morreu em 2022, aos 82 anos. Ele deixou um patrimônio bilionário que está em processo de inventário. Segundo o Ministério Público, 9 pessoas são investigadas por criar uma dívida imobiliária fictícia. E o esquema envolvia a falsificação de assinaturas do Digênio em contratos de compra e venda de terrenos no interior paulista. Para dar aparência de legalidade, eles criaram até uma câmara de arbitragem de fachada para condenar o espólio ao pagamento da dívida. As investigações apontam como um dos líderes o empresário Luiz Teixeira da Silva Júnior. E aí vem a cereja do bolo. Esse empresário, que também é biomédico, já é conhecido por outro caso famoso, o envolvimento no caso do laudo médico falso usado pela campanha de Pablo Marçal contra Guilherme Boulos nas eleições municipais de São Paulo em 2024. A defesa dele, na época, disse que o nome dele e o das empresas teriam sido usados sem consentimento. Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado durante uma entrevista ao jornal New York Post sobre uma reportagem do Wall Street Journal que dizia que ele estava disposto a encerrar a guerra com o Irã sem reabrir o Estreito de Hormuz. Trump não foi claro na resposta, mas disse que o Estreito de Hormuz estava longe de ser uma das suas prioridades e que a reabertura precisa ser feita pelos países que usam o local. Trump defendeu que não há mais nenhuma ameaça por parte do Irã no Estreito. Apesar de ainda se recusar a retirar as tropas americanas do local, ele defendeu que os países que estão sofrendo com o fechamento devem reabri-lo por conta própria, mais uma crítica de Trump aos aliados da OTAN e da Europa. Pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio, bombardeiros americanos B-52 sobrevoaram o território do Irã. As informações foram reveladas pelo jornal The New York Times. Essa movimentação tem como foco cadeias de suprimentos que abastecem a fabricação de mísseis, drones e navios. A ação ocorre logo depois de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel atingirem alvos estratégicos no Irã. Entre os pontos destruídos estão uma central de dessalinização no Estreito de Hormuz e uma das maiores empresas farmacêuticas do Irã. Segundo a mídia estatal iraniana, houve queda de energia em pontos da capital Teherã. A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou retaliar contra empresas de tecnologia dos Estados Unidos que operam no Oriente Médio. O comunicado oficial cita 18 empresas, entre elas Google, Meta, Apple, Microsoft, Oracle e Tesla. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, usou um tom agressivo ao comentar a estratégia americana. Disse que os Estados Unidos continuarão negociando com bombas, enquanto o Irã não chegar a um acordo. E o governo do Iraque confirmou o sequestro da jornalista norte-americana Shelley Kirosan, em Bagdá. Ela trabalha de forma independente e colabora com veículos como a rede britânica BBC, o site norte-americano Político e o portal Al Monitor. O Ministério do Interior do Iraque disse que ela foi capturada durante uma cobertura jornalística. O governo local mobilizou uma operação de busca e já prendeu um suspeito. O site Al Monitor revelou que o Departamento de Estado americano já tinha conhecimento de ameaças contra a repórter e recomendou que ela não viajasse ao país. O Iraque vive um cenário complexo de segurança, que apesar de ser aliado militar dos Estados Unidos, o território abriga células do Estado Islâmico, também da Al-Qaeda, e milícias financiadas pelo Irã. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do crime. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu a participação do Irã na Copa do Mundo. A declaração foi dada à agência de notícias France Press durante um amistoso na Turquia. A fala dele tenta encerrar as especulações de que o Irã seria excluído do torneio por causa de questões de direitos humanos e interferência política no esporte. Só que apesar dessa garantia, o impasse agora é logístico e diplomático. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj,
afirmou que o país pretende boicotar os jogos em solo americano. O Irã está no grupo G, com partidas previstas para Los Angeles e Seattle, nos Estados Unidos. E aí, como alternativa, a Federação Iraniana negocia a transferência dos jogos para o México. A presidente Claudia Sheinbaum já declarou que o país está aberto para receber as partidas. E o preço do petróleo caiu um pouco nessa terça-feira, com a expectativa pela redução nas tensões no Oriente Médio. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado na faixa dos $103, com queda de quase 4%. Só que no mês de março, que está terminando agora, a alta é de mais de 60%. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina é o mais alto em 5 anos. O valor médio do galão do combustível ultrapassa os $4 pela primeira vez desde 2022. Na reunião ministerial em Brasília, o presidente Lula diz que teme que um dos efeitos do acirramento da guerra seja o aumento do preço de alimentos e também da inflação. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que os estados estão próximos da unanimidade na adesão à proposta do governo federal para subsidiar o diesel importado. A ideia é dividir o custo de R$ 1,20 por litro do óleo diesel. A gente está chegando muito próximo de ter todos ou praticamente todos os governadores e os estados aderindo com a lógica de que a gente está trabalhando juntos, diferente do que foi feito anteriormente, de modo que a gente consiga minimizar custos, né, e a pressão em preço de combustível, mas também em outros preços indiretos. Acho que a gente teve aí uma boa compreensão de que é uma medida limitada por período temporário e os governadores entenderam que nós temos que colocar o interesse do país acima. O governo também prepara uma proposta de subsídio temporário para o gás de cozinha, porque os importadores já estão pagando cerca de 60% a mais, segundo a ANP. E a dívida bruta do governo brasileiro atingiu o maior nível desde o fim de 2021, 79,2% do PIB em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e mostram que o endividamento voltou a subir de forma gradual, está próximo do patamar do auge da pandemia. O principal motivo para esse crescimento é o peso dos juros e o déficit nas contas públicas, ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada. No mês passado, o setor público teve um rombo de 16 bilhões e 400 milhões de reais. O resultado só não foi pior porque estados e municípios fecharam no azul, compensando parte das perdas do governo federal. Só que o custo para pagar os juros da dívida somou mais de 84 bilhões de reais só em fevereiro. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu bem, 2,71%, aos 187.461 pontos. O dólar comercial teve baixa de 1,31%, cotado a R$ 5,17. O euro vale R$ 5,98, com queda de 0,46%. No Rio de Janeiro, a casa do funkeiro MC Pose do Rodo foi assaltada. Um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Foi na madrugada dessa terça-feira, pelo menos 8 homens invadiram essa casa. O artista relatou que ele e alguns amigos foram rendidos, amarrados e agredidos com socos e chutes durante 40 minutos. E aí os criminosos levaram joias avaliadas em 2 milhões de reais, além de relógios, celulares e 15 mil reais em espécie. De acordo com a investigação, os assaltantes teriam entrado pelos fundos da casa por uma área de mata, usando uma escada. MC Pose do Rodo já foi alvo de investigações por apologia ao crime e suspeita de ligação com facções criminosas, mas foi solto em junho do ano passado por decisão judicial. E São Paulo recebeu nessa terça uma obra com 12 anos de atraso, a linha 17 Ouro do Monotrilho, que estava prevista para a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil. A linha liga o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, na Zona Sul, com 8 paradas. Esse projeto foi anunciado em 2011 pelo então governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, e passou por 5 governadores. O projeto foi retomado depois de paralisações que vinham desde 2019 por causa de rompimentos de contrato, alguns por causa da Operação Lava Jato. Diferente dos trens convencionais do metrô e da CPTM, o monotrilho é mais compacto, são 5 carros que transportam pouco mais de 600 pessoas por viagem. Só que o custo, por causa de todo esse atraso, ficou perto do custo de linhas de metrô convencional. Nesse início, a operação vai ser reduzida,
funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 3 da tarde, e segundo o governo do estado, a expectativa é de que o horário seja ampliado totalmente em até 90 dias. Durante a inauguração, o governador Tarcísio de Freitas disse que a obra atrasou por má gestão, sem citar nenhum político, que está encerrando um ciclo de vergonha, e anunciou também a expansão do monotrilho até a região de Paraisópolis. E a Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, retomou nessa terça a cobrança da taxa de preservação ambiental para turistas. O imposto estava suspenso desde 2020 por causa da pandemia e volta a ser aplicado depois do município registrar queda na arrecadação de royalties do petróleo. Os valores são cobrados por veículo, independentemente do tempo de permanência. Então, motocicleta paga R$10, carro de passeio R$ 48, vans e caminhões R$ 70 e os micro-ônibus R$ 100. Os ônibus, R$ 140. Moradores de Ilhabela e da vizinha São Sebastião têm isenção automática. O mesa-tenista Hugo Calderano estreou com vitória na defesa do título da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau, na China. Terceiro colocado no ranking mundial, o brasileiro venceu o tcheco Lubomir Jancarik por 3-0. A partida durou apenas 17 minutos. Calderano volta à mesa nesta quarta-feira, às 9 da manhã, contra o sueco Christian Karlsson. E antes de encerrar o panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o panorama. Vocês continuam dando combustível. Mais uma piada com diesel e gasolina. Aí o Matheus Negreiros fala: você é o melhor com trocadilhos e ninguém vai tomar seu posto. Posto, entendeu? Ele colocou com letras maiúsculas. Matheus Negreiros de Palmas, Tocantins. Palmas pra você, Matheus. Aê, Matheus. Muito obrigado pela audiência, hein? E também chegou mensagem pelo Instagram. A Marlene Santana, de Queimados, no Rio de Janeiro, sempre na audiência do Panorama. Um abraço pra você. Obrigado sempre pela audiência. Antes de encerrar, Daniel Mesquita, uma última informação que acaba de chegar aqui, que a Itália está eliminada da Copa do Mundo, hein? Eliminada pela Bósnia, quem diria? Fora da Copa pela terceira vez. Você vai ter mais detalhes em cbn.globo.com e também na próxima edição do Panorama, que chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos. Essa edição do Panorama teve produção e roteiro feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Até a próxima. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.